Muito bom. Sejam bem-vindos a mais um programa aqui, Desnude. Kavinsky, hoje o nosso programa é quase uma homenagem, tá bom? Eu já vou te avisando, porque a gente está recebendo aqui. Eu vou explicar porque é uma homenagem. Tem vários temas bons, mas a gente convidou Cris Camargo, que hoje é CEO do IAB e também já passou por inúmeras lideranças aí, desde e-commerce. É basicamente hoje, talvez, a principal figura, se eu posso chamar dessa forma, de liderança corporativa e também governamental do mercado de digital, de uma forma geral, porque fala de marketing e mídia. Mas eu vou deixar toda essa pauta para a Cris, obviamente, falar dentro do contexto dela de carreira. Mas, e aqui não é, nunca foi, né? Um podcast para entrevista, a gente fala de assuntos realmente mais polêmicos e tudo, mas eu queria fazer, eu queria apresentar a Cris quase como um agradecimento. Por quê? Porque eu, como marketólogo, creio que Kavinsky também, eu já passei por várias associações. Várias. Eu não vou ficar falando vou falar o nome delas aqui, senão vão ficar enciumadas. Mas na boa, eu nunca vi nada igual ao IAB. E eu vou te explicar o porquê. Porque, é, putz, eu fiz uma das melhores universidades, fiz pós, fiz mestrado, fiz o cacete a quatro. Mas todas as vezes que um aluno meu me pergunta onde você se recicla e aonde você aprende marketing em mídia digital, eu falo, meu, no IAB. É muito simples assim. Você pode ir para o SXSW, você pode ir para a Cannes, para onde você quiser. Mas aqui no Brasil, hoje, a associação que mais me ensinou, muito mais do que eu aprendi em todas as pautas universitárias de faculdade que eu tive na minha vida, que não foram poucas, né? Tenho título de mestre. Eu não conheço nenhum lugar que tenha me ensinado mais do que o IAB. E isso é motivo e glórias de Cris Camargo, porque eu participei do IAB desde o começo. E na boa, Cris, você transformou aquele treco em algo que no Brasil hoje inexiste do ponto de vista de educação corporativa. Além disso, eu tenho uma pauta muito pessoal com Cris Camargo, porque ela fez o shift da minha carreira. Eu estava no mercado automotivo e foi ela que me indicou e me endossou como um profissional de marketing digital na época para o meu antigo líder, né? Hoje eu segui minha carreira, né? Tô aí, atuando tô no meu próximo ciclo, inclusive profissional, muito bom, mas Cris foi uma figura que me ajudou como headhunter, quase, porque ela quase todo mundo, né? Então, daqui a pouco vai ter pessoas ligando para Cris, me arruma emprego, porque é foda, mas se tem uma pessoa que consegue fazer uma conexão com todos os grandes players e agentes do mercado, é Cris. E aí, Cris, eu vou deixar claramente depois você me xingar aqui, porque né, fiz uma tecelânea aqui de elogios para você. Mas eu queria passar a bola para ti, depois o Kavinsky também tem várias coisas para perguntar, porque os nossos temas são mais intrigantes aqui. E olha só, você é a pessoa que basicamente está no meio de uma trinca muito importante para o mercado de marketing já digitalizado. Você está exatamente no meio entre o publisher, o player, né, ou seja, os fornecedores de mídia, o anunciante e todas as outras entidades que existem para regulamentação, né, do nosso mercado de mídia digital. E assim, o que que você acredita ser hoje já com. A gente tem um ciclo de maturidade no mercado muito interessante já do ponto de vista digital, mas sendo você uma figura é, única dentro dessa trinca, qual que é hoje, por exemplo, para ti, maior bucha, maior entrave, maior enrosco que existe hoje no marketing digital brasileiro? A gente teve vários já, né? A gente já teve até ignorância do que é o ecossistema, a gente teve várias buchas, tá? Mas hoje, para você que está ali acompanhando, inclusive com entidades federais, né, faz pauta com o governo, tudo, qual é o maior enrosco, a maior bucha que existe no marketing digital brasileiro? Conta para nós, aí já te dou as boas-vindas, né? Qual é o maior pepino que existe hoje para um marketólogo, uma empresa que tem uma área de marketing do ponto de vista digital? Seja bem-vinda. A É gente chama ela de nossa verdade. rainha.
Ai, gente, enquanto ele estava falando aqui, confesso que fiquei com os olhos marejados, porque não é fácil. Eu estou há 11 anos no IAB, tenho um carinho imenso por isso. Encontrei no IAB um lugar muito legal de desenvolvimento do coletivo, desse fazer bem para o outro, de pensar no outro, né? É um exercício de o IAB é meu, no sentido de que eu preciso dominar essa pauta, fazer com que isso ande como um business, mas o IAB não é meu. O IAB é uma caixa vazia de apresentação constante de talentos e trocas e deixar espaço para que os outros brilhem. É basicamente isso. Se o IAB não souber fazer isso, ele não está exercendo o papel dele de uma organização setorial progressista, né? O Uhum, IAB é uma organização de desenvolvimento do setor da publicidade digital. E eu não tenho como desenvolver um setor se eu não olhar para o novo, se eu não olhar para as pessoas que estão compondo esse setor, né? Então, o exemplo que o Greif deu de carreira, obviamente aqui que a gente tem uma relação de muitos anos e de muita confiança, né? Eu já via. Então, tem gente que entra no comitê do IAB, eu olho para aquela pessoa e falo, esse aí tá brilhando. Então, eu vou observando os talentos, as pessoas que chegam ali. Isso é insumo, gente. Isso é matéria-prima. É o poder da energia dos indivíduos que estão lá naquele coletivo que você tem que botar para frente. E que papel tem uma associação se não fizer isso com os indivíduos que comandam as empresas, que lideram, que fazem um marketing digital melhor. Então, desenvolver um setor tem um olhar sobre desenvolver as pessoas, né? Sobre dar conexões para as pessoas. Então, não é nem um favor que se faz, é uma obrigação que a gente tem de observar as pessoas e fazer com que elas estejam num lugar que possa ser exponencial para essa energia e para essa capacidade, né? Então, fico muito grata, gente. Vocês não têm ideia a quantidade de e-mails e mensagens que eu tenho, assim, do tipo, cara, o IAB transformou minha carreira. Depois que eu tive no comitê do IAB, eu fiz não sei o quê. Eu fico muito, muito, muito grata mesmo porque eu acho que, de fato, se sentar nessa cadeira e não entender esse lugar de é. potência dos outros, eu acho que é uma judiação, assim, no sentido de, poxa, que desperdício de oportunidade de enaltecer pessoas, né? Ficou aí um som de um telefone que tocou aqui? Não, Não, é isso, tá? ficou tranquilo. É isso. Muito bem. Vamos lá. Qual é a bucha maior da publicidade digital? Eu acho que a gente pode fazer em duas partes, né? No sentido do regulatório e no sentido do exercício diário da função. O Boa. exercício diário da função, assim, você está lá no marketing digital e é difícil porque você não tem uma acomodação da sua função, né? Você está o tempo inteiro tentando um equilíbrio, porque sempre tem alguma coisa nova. Sempre tem um hype, sempre tem alguém te deslocando daquilo que você já sabe fazer. Então, você tem lá o seu e-commerce, o seu produto ou serviço, você já sabe um pouco do que dá resultado, você já tem testes A/B, você já tem uma curva de aprendizagem naquilo. Só que aquilo não vai te levar para o próximo ciclo. Então, você precisa estar sempre no balanço do que aquilo que te dá resultado, que você precisa prestar contas para um acionista, para o seu chefe, né? Vendeu, não vendeu, né? Lembrando que a comunicação está a serviço de alguma coisa, não é o rabo que balança o cachorro. Então, a gente, no lugar da comunicação, a gente está sempre prestando serviço. Essa comunicação serviu para alguma coisa? A gente precisa estar nesse lugar. Estou falando do ponto de vista do cliente, né? Obviamente. E às vezes, o que você precisa fazer para o próximo ciclo não vai dar resultado. Mas você vai Sim. precisar testar, você vai precisar se arriscar. Então, tem um lugar ali que é difícil, que é esse equilíbrio do que você já entendeu, você já teve alguma curva, e o que vai ser novo, para você testar, para você também não perder a onda do próximo ciclo. Então, é um lugar de desconforto, não é um lugar cômodo e confortável. Tem até umas piadas, se você fizesse o veículo A e B, você não ia ser demitido, né? Hoje em dia, se você fizer o veículo A e B, você vai ser demitido, porque você não está testando o hype que saiu no SXSW, porque todo mundo sabe que vai acontecer com a publicidade digital, na verdade. Todo mundo sabe o que vai acontecer com as tecnologias. Também tem um outro caso muito interessante de um amigo meu, que ele falava assim: da próxima vez eu quero nascer cirurgião de fígado. Porque ninguém vai me dizer opera mais para cá ou opera mais para lá, porque isso não sai no jornal. Entendeu? Agora, na minha profissão, todo mundo fala: você já viu o metaverso? Como assim você não está usando AI? Como assim? Você está sempre num lugar de ter que provar que você está fazendo o hype, mas o arroz e feijão que vai te dar resultado talvez não esteja anos-luz desse hype. Então, é um lugar desconfortável.
Então, eu acho que essa é uma bucha, tá? De aprendizagem constante, de ansiedade. Se a gente está falando de ansiedade aqui, acho que temos taxas altas. E agora eu vou falar do regulatório. O regulatório também é desafiador, porque existe um lado da sociedade que não aprendeu a lidar com tanta liberdade de expressão desse jeito, né? A gente sempre teve controles sociais mais organizados, e agora a gente tem uma ferramenta que dá abertura de expressão e de produção de conteúdo para muita gente, né? Dá abertura e oportunidade de produção de conteúdo para um chimpanzé e para um PhD. Então, existe uma gama gigantesca de entendimento do que é risco, do que é limite do cidadão, do que é limite da expressão. A sociedade precisa aprender a se organizar com tudo isso. E o regulatório, ele também traz desafios no sentido de que as pessoas se sentem inseguras, as pessoas se sentem, às vezes, desamparadas de algum órgão de controle, né? Então, acho que socialmente, às vezes, a gente não aprendeu a lidar com tanta tecnologia. Isso, obviamente, escorre nas questões da publicidade digital, não tenho dúvida, né? Muitas vezes eu tenho conversas assim. Ah, mas isso pode ser uma pessoa usando a ferramenta contra a outra. Daí eu falo, veja só, o meu olhar aqui é de uma empresa gigantesca que faz 25 mil anúncios por segundo. Esse tipo de controle que você está tentando propor, ele vale para o indivíduo, mas ele não vale para uma empresa anunciante. Só que o cara que está ali no regulatório, não necessariamente ele sentou na cadeira de um marqueteiro ou de um veículo, ele nem sabe o que que a gente passa aqui no nosso dia a dia. Então, o regulatório tem seus desafios, sim, de acomodar as tecnologias no meio do controle social, assim, se é que tem que ter controle, também não sei. E se tiver controle, quem controla, né? É muito difícil esse limite, mas enfim, acho que as buchas são essas. O entendimento de como a gente, como sociedade, vai lidar com tanta tecnologia, que a gente também não sabe, e essa inconstância, essa ansiedade de entre entregar resultado e fazer o hype ou o novo que vai te levar para um próximo ciclo. Muito legal, Cris. E adorei aí já a primeira exposição mostrando, né, que o foco é no indivíduo, né? Mostra o propósito aí do negócio, né? Acho muito bacana, muito bonito. E queria aproveitar para fazer a minha homenagem também, porque sou membro aí do IAB desde o dia zero, né? Ou até de antes, da época da AMI, né? Tive vários amigos que lideraram, né? E, assim, com muito sucesso também. Acho que o IAB sempre foi né, um ícone para nós no mercado. Mas dentro da tua gestão, eu acho que para mim foi a mais bem-sucedida de todas até aqui, tá? Então, meus parabéns. E aí você falou aí, né, das dificuldades do nosso mercado, as dificuldades, né, que são dificuldades do IAB também, porque o IAB precisa lidar com elas, né, junto com o mercado, né? Mas você já quando você anunciou qual que era o propósito do IAB, que é fazer o mercado todo evoluir, imagina, né, o peso e o tanto de responsabilidade, né, que é isso e o tamanho desse problema, né? E aí eu queria entender do ponto de vista de profissional seu, como líder, né, do IAB, quais são as dificuldades? Abre para a gente coisas que são difíceis de aceitar ou que irritam você demais. O que você pode contar aí para a gente saber, né, da tua experiência como líder do IAB e até comparar com outras experiências que você teve, se fizer sentido, tá? Obrigada, Kavinsky. Obrigada também. Vocês vão me fazer chorar, né? Fico aqui me segurando. É tipo o Esse Faustão, é tipo, mês, né? Lembra do nossa, Faustão? Câmera aberta do arquivo Faustão. confidencial. Esse mês, gente, tem sido desafiador para eu não me desabar nas reuniões, porque eu fico emocionalmente muito demandante. Mas vamos lá. Desafios aqui, né? Quando você entra numa organização setorial, Kavinsky, eu confesso que eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, né? O meu trabalho era assim, vamos fazer um evento de e-commerce? Foi por aí que eu entrei. Vamos fazer um evento de e-commerce. Quem é que fala de e-commerce? Tem um cara da e-commerce e tal, blá, blá, blá. Aí eu comecei a me interessar no IAB porque eu falei, poxa, mas e se a gente fizer não só um evento, a gente faz mais coisas? Aí tem comitê, aí a gente encontra as pessoas, mas a gente encontra as pessoas para falar de quê? Então, acho que o meu interesse pelo IAB, ele foi muito ingênuo mesmo, sabe? Assim, um namoro sem saber o que ia acontecer. De repente, eu tô casada com um filho, com um cachorro, 3 apartamentos.
Eu nem sei exatamente, eu falo, né, que eu não sei quem construiu quem aí no negócio, porque o IAB era tão fértil que me deu a oportunidade de eu mesmo me construir. Enquanto eu me construí, eu construí o IAB. Então, eu acho que os desafios aqui, primeiro é a capacidade de autogestão, porque por mais que você tenha muitos voluntários, uma diretoria e um conselho, circulam 45 mil pessoas no IAB por mês. É muito tema, é muita gente, é muita cobrança. Se você não tiver uma capacidade de filtrar e falar para onde eu vou, de foco, é, isso é muito difícil, né? E eu acho que aí vem uma característica do varejo minha, que eu preciso de meta, eu preciso de ritmo. Então, eu acho que eu trouxe para o IAB talvez um defeito meu, ou um modus operandi meio do varejo, que eu sentei ali e falei, o IAB precisa andar como empresa. Então, a gente precisa crescer mais do que a inflação. Como é que eu faço para ter uma operação superavitária? Então, eu acho que o desafio foi, diferente das outras organizações com as quais eu já tinha tido contato, eu queria colocar ali uma meta, um objetivo, uma coisa clara, assim, eu preciso entregar isso, diretoria, vocês vão me cobrar isso. E a partir daí me deixa operar. Então, para mim, acho que o maior desafio foi tentar entender qual era esse pace, qual era essa meta que eu tinha que colocar. E aí entra um outro ciclo de aprendizagem também aqui, que eu fui estudar o que eram negócios sem fins lucrativos, eu fui estudar o que eram organizações setoriais de impacto, eu fui estudar várias organizações setoriais. Tem até uma curiosidade aqui. Eu não sabia fazer uma área de relações governamentais e falaram para mim, Cris, você tem que abrir a área de relações governamentais do IAB. Eu, ai, muito obrigada. Na diretoria plena, anotei no meu caderno, saí da reunião e falei, o que eu faço com isso? Aí eu liguei para a Associação dos Taxistas para ver como que eles brigavam com o Uber e fui entender na Associação dos Taxistas e fui entender no Uber o que era o lobby que eles faziam, como eles faziam, que tipo de fornecedor tinha, que tipo de funcionário era contratado para isso. Fui na Associação dos Comerciantes, fui na Associação dos Ambulantes, eu fui nas associações mais difíceis, assim, para mim eram conflituosas as relações, porque eu falava assim, cara, eu vou ter que acomodar os interesses de TVs e plataformas, né, de agências e anunciantes. Eu preciso ter um lugar que saiba gerenciar conflito. E aí eu fui aprender, sem brincadeira, eu fui na Associação dos Taxistas para entender como é que eu fazia uma área de Helgov. E eu fui, gente, eu ouvi muita gente. E eu aprendi a fazer isso fazendo. Então, também tem algumas dificuldades que são assim, muitas vezes as pessoas pedem coisas que eu não tenho a mínima ideia do que é. Eu não sei fazer, mas assim, tem que ter um tino de eu não sei fazer mesmo, uma boa humildade ali de sair andando atrás e abrir o call e falar assim, cara, eu nunca fiz isso, como é que eu faço? Se você fosse dar um conselho para alguém e aprender e se colocar no lugar da humildade, tipo, chegar lá no governo nas minhas primeiras reuniões e dizer assim, eu nunca fiz isso, tá? Mas eu tô aqui com o olhar de um setor que está se organizando. E assim, e apanha e aprende, sabe? Apanha e cria casca. E acho que as dificuldades de gestão de conflito, né, e principalmente de acomodar opiniões muito controversas e muito distantes da realidade de um do outro, né? Porque quando você está dentro do seu silo, do seu entendimento de negócio, então eu estou numa agência, eu estou sendo estrangulado, prazo de pagamento é ruim, tem o negócio do BV, meu olhar está ali, ó, né? Então, para todo mundo que é martelo, só vê todo o resto como prego. Então, assim, você olha ali, você está muito focado no seu business, no seu problema, no seu dia a dia. Aí você vai para o outro lado da mesa, tem um veículo, poxa, eu produzo conteúdo, olha o conteúdo que eu produzo, e todo mundo distribui, eu não ganho nada com isso, todo mundo tem uma dor, né? Aí a plataforma, poxa, mas aí todo mundo quer me regular, se me estrangular aqui no Brasil não vai ter marketing digital. Então você tem que ouvir essas dores todas, e eu acho que esse é um exercício que eu tive que aprender na marra, porque as pessoas vêm para mim com coisas que eu não posso dizer. Eu preciso estar num lugar de dar todo o meu ouvido e a minha empatia para as pessoas, porque elas estão ali irritadíssimas com o que está acontecendo. E eu preciso olhar aquilo e achar uma intersecção. Eu preciso achar uma brecha ali naquela conversa para tentar conectar aquele ponto com o outro ponto. E aí eu vou ter que conectar as agências com as plataformas, com os veículos produtores de conteúdo, com o regulatório. Então, o meu lugar é assim, filtra, 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 achei um pontinho. Ó, mas e se a gente falar isso aqui, ó, combina o que você quer com aquilo lá, né? E aí você vai nesse exercício de encontrar uma intersecção e um lugar de conversa. Aí você consegue colocar as pessoas na mesma mesa. E aí começa um lugar de que as pessoas começam a confiar no que eu estou dizendo, né?
Falo, vem que vai dar certo, confia em mim. A quantidade de vezes que eu pus a minha palavra à prova, falei assim, eu confio em mim que vai dar certo. Foram inúmeras. E às vezes eu saía suando frio da situação, porque eu falava assim, eu tô pondo assim, a minha palavra, a minha imagem aqui, a minha credibilidade à prova. É, Eu acho que um dos seus grandes talentos é justamente você saber quando não dizer nada. Porque assim, olha só, né, eu digo sempre, né? Acho que o meu maior defeito é o oposto da Cris. O meu defeito é que eu falo sempre, né? Mas eu, como anunciante, e aqui eu quero só pautar um negócio interessante. Por exemplo, eu vejo uma grande dificuldade do IAB, assim como todos os outros, de trazer o anunciante para dentro da associação. É difícil, né? Pô, inacreditavelmente, o lugar onde, para o anunciante, seria a melhor fonte de long life learning, de educação digital, é justamente onde tem menos, né? A gente vê poucos, né? Hoje, talvez com um pouquinho mais de equilíbrio, mas verdade seja dita, né? A gente tem uma alta concentração de anunciantes às vezes em associações que não têm pauta digital nenhuma, e é onde eles deviam estar aprendendo justamente dentro de toda essa esquizofrenia falada pela crise, é muito pouco conseguir. Depois, se você quiser até comentar a respeito, né, a pauta do nosso da discussão, mas eu vejo isso muito, né? A coisa mais louca é que esse regulatório aí que Cris estava comentando, se dentro do nosso mercado, que é justamente o mercado que paga a conta e que gera toda essa atribulação, né? Imagine lá no governo. A gente teve um monte de discussão. Eu fico imaginando, às vezes, quando sai lá, vão começar a discutir PL não sei das quantas, vão começar a discutir o marco regulatório. Eu começo a falar, eu entro em desespero aqui, obviamente, né? Tô numa posição, quem sou eu, né? Mas eu falo, gente do céu. Quem é o Tiririca? Nada contra o Tiririca, mas só para fazer uma pauta do deputado ou do senador, etc., que vai discutir algo que às vezes nem quem coloca dinheiro na mesa sabe, né? E aí começa a sair essas coisas um pouco mais esdrúxulas. Então eu acho, Cris, que por muitas vezes aqui eu quero confessar para você, eu queria muito que você tivesse dito, mas você não disse. E aí foi difícil para mim, às vezes em comitês, entender essa posição do IAB, né? Você imagina, você tá com grandes players ali, você tá com Google, com Meta, com TikTok, você tá com mídia programática, as principais empresas de BI, agências gigantescas, e eu ali me remoendo, dizendo, caceta, mas eu pago a conta e eu tenho um quê de consumidor. E eu queria gritar. Tipo, tá errado, caceta, tá errado, isso não, pelo amor de Deus, isso pra mim não. E aí eu falava, não, vamos falar, vamos falar. E aí ficava aquela coisa mais, né, equilibrada. Aí eu falei, não, tem que ter maestria, porque claramente o IAB, né, que é o Interactive Advertising Bureau, tem toda uma pauta regulatória, principalmente para a indústria de mídia digital. E aí eu comecei a entender com uma curva de maturidade, depois de anos ali no IAB, que às vezes você precisava, né, tentar conquistar algumas coisas de outras formas, não é, tão publicamente. Então acho que é uma grande maestria sua, né? Ali, às vezes, não dizer nada, porque, calma, eu tenho que fazer o equilíbrio do mercado. E eu queria aproveitar e já que você falou aqui, né, da agência, do player, do anunciante, eu me lembro, também mais ou menos quase uns 10 anos atrás, que era muito conturbada a relação entre anunciantes, agências e players de mídia, os publishers ou as empresas de Martech e EdTech, porque ninguém sabia nada. Todo mundo gastava dinheiro à toa, nem o cara que vendia sabia vender. Era uma baita esquizofrenia. E hoje, passados mais de 10 anos, eu vejo que o mercado nosso já tem uma pauta, um basal, um fundamental estruturado, né? Mas você olhando, né, esse trade entre agência, mídia, anunciante, você ainda acha que falta uma curva de maturidade técnica, por exemplo? Você ainda acha que os anunciantes ainda são muito imaturos em relação a entender determinadas coisas? Você acha, por exemplo, que as áreas comerciais, pode ser uma opinião generalista, tá, Cris? Mas você acha ainda que as áreas comerciais estão ainda muito pautado em venda de espaço? Esses dias eu estava conversando com um mega diretor do mercado de Pay TV, que inclusive está aí tá recebendo vários prêmios, né? De um grande grupo, e ele estava justamente me confessando isso. Ele falou assim: sabe qual é o problema da galera que está abrindo essas novas
vou pegar aqui o caso do streaming, né? Esses ads da vida, etc., que eles estão contratando o mesmo vendedor lá de trás que estava acostumado a vender o bannerzinho, etc., e não está trazendo pauta estratégica para dentro dessas empresas de ads. Porque hoje os caras, é tudo o mesmo vendedor há 10 anos, eles só estão arrastando, né? E aí, às vezes, eu percebo isso ainda no mercado, quando vem me vender, né? Usando indicadores digitais, tem pouca conexão com o negócio. Você acha que a gente evoluiu, né? Mas por exemplo, faltaria hoje dentro dessa curva de crescimento de maturidade digital e para quem você acha que falta mais? Para anunciante ainda? Para as agências? Como é que tá essa visão para você aí? Eu acho injusto qualificar um lado como menos capaz do que o outro, porque eu acho que também faz parte na distribuição dos talentos das pessoas. Então, às vezes, tem gente com skills diferentes em diferentes lugares. Então, acho que o generalismo aqui ele é perigoso para a gente não julgar alguém Sim, de fato está bem capaz. Mas eu sinto que, assim como na curva normal de adoção de tecnologia, tem esse descompasso, né? Quem cria uma tecnologia, ele tem plena certeza de que aquilo ali vai ser um sucesso, de que todo mundo vai adotar, não sei o quê. E aí você entra no mercado que tem uma taxa de risco, ele tem um trade-off. Se ele adotar aquela tecnologia, ele precisa pôr o dinheiro ali e vai tirar dinheiro do resultado que dá garantido. Então, aquilo que eu falei no começo, existe sempre um descompasso entre quem está ofertando alguma coisa e a velocidade de adoção daquele negócio. Ou vai correndo todo mundo, e aí depois tem o balanço, né, do comportamento pendular econômico. Sai todo mundo correndo e todo mundo adota aquela tecnologia, e depois vê assim, veja, não era tudo isso. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio aqui entre o resultado e a adoção da tecnologia. Ou tem aqueles que vão atrasados, numa curva um pouquinho mais cautelosa, esperando esse encontrar do meio termo, né? Que a virtude sempre vai estar nesse meio termo. Então, eu não acho que existe um lugar assim, a agência está menos qualificada do que o anunciante, do que o vendedor. Eu entendo que existem talentos e pessoas com comportamentos e atitudes completamente diferentes em lugares diferentes. Tem agências que são mais arriscadas, mais audazes, tem outros vendedores que talvez não sejam dos tradicionais. Eu acho que também depende dos talentos das pessoas e da distribuição de cultura, às vezes, nos lugares, sabe? Mas é isso, eu acho que existe um entender dessa não, desse desconforto, porque esse desconforto ele é sobre adotar tecnologia, né? Como entendi. era o Henry Ford que dizia que se perguntasse para os consumidores o que eles queriam cavalos mais velozes, não é isso? E às É, vezes nem sabe por que que a gente precisa de AI, sabe? A exato. gente nem sabe como é que tudo isso entra na nossa vida. Então, é isso, é uma curva, para algumas pessoas é mais veloz, para outras não, e o apetite ao risco está na mesa aqui, né? Eu vou fazer uma virada de mesa aqui, porque eu sei que você lançou um livro recentemente. Eu também sou stalker teu nas redes sociais, eu vejo lá os eventos que você vai, aquela coisa toda, e é nítido para mim que você tem uma pauta de projetos sociais muito forte, né? Como esse podcast não tem a ver com a tua carreira, mas tem a ver com assuntos que permeiam, né? É muito provavelmente teu ecossistema de trabalho. Aí eu, sabendo que você vive com a perninha nos projetos sociais, a minha pergunta acho que ela acaba sendo um pouco mais ampla, né? Mas, por exemplo, você voltaria para o mercado de ads, tipo digital ads, né? Depois que passou aí por uma associação, tudo, ou você mergulharia de cabeça em projetos sociais e por quê, né? Por que que você acha? Eu fico curioso às vezes, né? Você trabalha. Eu até sei um pouco da resposta porque eu sou um pouco o Waldorf nessa história, né? Tô com digital, mas às vezes eu tenho vontade de explodir tudo e vamos viver na floresta. Mas queria saber de Cris também, que tem muito mais conexões do que eu, né? Se você voltaria, por exemplo, no mercado de ads, ou você fala, putz, não, eu acho que o mercado de projetos sociais é um caminho interessante por esse motivo. É uma resposta longa para chegar no mesmo lugar, assim. Tem um cara que fala que é o Baratum de Terson, que ele tem um termo que é cidadanizar. Ele fala que a gente pouco pensa sobre o que a gente é enquanto cidadão. Quando a gente é enquanto cidadão e a gente participa de uma sociedade, a gente tem que ter algumas dinâmicas para de fato pertencer àquele grupo que a gente pertence. Então, um dos primeiros
um dos primeiros passos que ele fala é reconhecer as dinâmicas de poder daquele lugar que você está inserido, né? Depois estar naquelas dinâmicas de poder, porque assim, se você finge que você está à parte, você de fato estará à parte. Então, assim, eu moro na cidade de São Paulo, eu moro no meu bairro, eu moro no meu prédio. Então, existe algo em mim que é socialmente ativo. Então, assim, eu faço parte do conselho do prédio. Eu vou atrás das questões regulatórias do clube. Eu vou no grupo de pais da escola. Eu sou essa pessoa que, de fato, entendo onde eu estou, eu preciso estar, né? E eu estou no mercado publicitário. E isso se tornou um trecho da minha vida profissional, né? Eu sou do mercado publicitário. Eu sou feita daqueles iguais tantos que me formaram até aqui, né? Eu não tenho como falar para você que eu vou voltar, porque eu já estou aqui no mercado publicitário. Eu só estou num lugar que eu estou cidadanizando mais, estando pelo mercado publicitário num lugar de mais visibilidade. Mas assim como em qualquer lugar que eu estive, em todos os lugares que eu estive, seja em agência, e nos anunciantes dos quais eu fiz parte, eu era aquela pessoa que eu ia na associação, eu ia na empresa para ver o compliance, eu era, entendeu? A CDF, eu acho que a gente tem um papel, e esse papel não vai, eu não acho que assim, eu vou para o terceiro setor, eu também já estou nele, quando eu estou na reunião de condomínio, quando eu estou na associação dos pais, eu já estou no terceiro setor, que é o lugar de estar fazendo parte sem ter fins lucrativos, né? Então, eu não acho que é uma escolha, eu acho que é um lugar. Eu sou do mercado publicitário, meu networking todo é aí, mas nesse momento, eu não estou com vontade de liderar um projeto de terceiro setor agora. Eu acho que ele vai estar sempre na minha vida, assim como as outras organizações. Tem um capítulo aqui que eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho uma pequena consultoria que se chama Better Together, e eu atendo 4 organizações sem fins lucrativos por ciclos. Aí eu atendo, ouço qual é o problema, qual a dificuldade, e vejo no que eu ajudo ali, e faço como se fosse uma conselheira ad hoc, vai. Eu faço para 4 organizações, vejo o ciclo, vejo onde eu posso contribuir. Se eu não posso contribuir, eu agradeço, mas se eu percebo que eu posso contribuir, eu assumo o projeto, e eu faço isso segundas e sextas à tarde. Então, assim, eu acho que é uma coisa que está em mim, assim, eu sempre fui a tia da torcida, eu sempre fiz o grito de guerra da turma, eu fui monitora de acampamento, tem um lugar em mim que é esse ser que gosta de estar com gente, e que gosta de ser viabilizadora de gente. Então, acho que não, não tem como tirar, entendeu? Tem 2 coisas tatuadas em mim aqui, que é tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, eu devo ao mercado publicitário. Então, estou aqui, sou isso, sou formada desse barro. é, e esse lugar em mim que quer sempre fazer parte dessa cidadania ativa, né? Então, é isso. Eu acho que não vai ter uma escolha única, vai ter sempre essa mistura entre a publicidade e esse terceiro setor. E bom que você deu a resposta longa, porque eu amei sua resposta. Apesar de eu ser completamente o oposto de tudo que você disse. É muito misturado, né, Kavinsky? Mas é isso aí que eu sou, entendeu? Essa mistura aí. Não, é legal demais. Que bom, que bom, que bom compartilhar isso. Obrigado. Vamos lá, vamos voltar para o nosso mercado e a gente, obviamente, deseja tudo de bom para você, Cris. Estamos muito curiosos aí para ver os próximos passos e conte com a gente no que precisar. Tá? Vou trazer uma última perguntinha aqui, que é já uma visão de mercado de volta, né? Vocês são a associação que mais informações aí tem, né? E mais conexão tem com aí as entidades que compõem nosso mercado. Então, acho que nada melhor do que vocês para falar, né, como é que vocês veem o momento nosso hoje no digital do Brasil, que é peculiar, né, tem suas particularidades. O digital do Brasil é diferente do americano, que é diferente do Reino Unido, né, mas o IAB, como uma organização internacional, né, tem seus capítulos aí em algumas dessas regiões e algumas regiões que são aí bem avançadas no digital, né, talvez as mais avançadas aí. Como é que você vê o mercado brasileiro hoje? Como ele é composto, tá, comparado com esses mercados que a gente diz mais avançados, como Estados Unidos e Europa? Você acha que a gente está no momento como? Quando a gente estava fazendo esse exercício antes de gravar o podcast, eu escrevi para o Greife, né? Eu sou uma patriota
tem uma bandeira do Brasil no meu coração, assim. Então, eu não gosto desse olhar de cachorro perdigueiro que fica olhando sempre para os outros, assim, tipo, olhando televisão de frango assado, assim. Não gosto desse comportamento, sabe? Eu acho que o Brasil tem talentos, tem capacidades, e não gosto de colocar ninguém e nenhuma empresa nesse lugar de tipo, ai, porque fora do Brasil, eu acho que a gente tem uma síndrome de vira-lata, assim, que é horrível e é nocivo para a gente, sabe? É claro que a gente tem que olhar e fazer benchmarks, mas a gente tem capacidades aqui, tem empresas brasileiras maravilhosas, tem pessoas muito capazes. É claro que a nossa economia é difícil, assim, empreender no Brasil, pelo amor de Deus, mas existem capacidades aqui. Então, é claro, quando você olha nos berços das grandes tecnologias, que estão no lugar do desenvolvimento dessas tecnologias e acabam liderando até os aspectos regulatórios, eu percebo no ambiente regulatório o Brasil também saindo correndo atrás dos projetos de lei dos outros países, né? Um copy-paste de organizações europeias. Então, eu acho arriscado isso, né? Porque existe um momento que o Brasil está, com a cultura que o Brasil tem, com a capacidade que o Brasil tem. Então, me preocupa muito esse olhar do copy-paste, né? De sair correndo, porque a Europa fez assim, porque a Austrália fez assim, então vamos fazer também. É como se a gente tivesse que correr atrás, e essa curva de maturidade vai dar errado em algum lugar, porque também existe o tempo de amadurecimento dessa lei, né? É, então, a gente está atrás em alguns aspectos, talvez a gente pode entender isso não como um atrasado, mas como um tempo de aprendizagem, sabe? De curva de aprender e deixar a coisa acontecer e assentar ali no early adopter e deixar ver o que vai acontecer com o tempo. A maturidade, às vezes, ela requer paciência, né? É, e o tempo de esperar também. Então, eu acho assim que o IAB tem excelentes capacidades, o IAB não, o Brasil tem excelentes capacidades profissionais, é, competências. Acho que o marketing digital no Brasil, ele está perto de como a gente começou no IAB. Eu acho que hoje tem muita coisa desenvolvida, muita mesmo. É, e eu vejo tudo com bons olhos. O que me dá um pouco de sinal amarelo é, de fato, a gente só observar o ambiente externo e achar que a gente é pior se comparando com culturas que estão, de fato, né? A gente não precisa nem falar sobre a história do Brasil, fomos descobertos depois de todo mundo. A gente tem coisas culturais que precisam ser acomodadas, né? Socialmente, a gente precisa se acomodar em vários aspectos, e eu acho que não vai ser diferente na economia, né? Uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Então, não coloco aqui nenhuma síndrome de vira-lata para o Brasil, eu acho que estamos de parabéns. Em resumo. Ô, Cris, muito obrigado. É, pô, foi sensacional. Realmente é um prazer, não é nenhuma honra, é um prazer sempre conversar com você. Eu tenho um career advisor, né, gestor de carreira, que ele fala, meu, sempre fala assim para mim, faz o Excelzinho aí com 30 pessoas que você tem que sempre conversar de uma maneira verdadeira, né? Conectar de uma forma verdadeira essas pessoas. Cris está lá no top 5, fácil, continuará dentro desse meu Excel aqui. Então, eu queria agradecer, né, você ter aceitado o nosso convite, né? Nós três aqui sempre nos encontramos. Eu quero aproveitar também e convidar todo mundo, quem escutar o programa, de não só entrar no site do IAB, mas pesquisar sobre os eventos do IAB. A gente teve um programa recentemente, eu e Cavins, que a gente falou, putz, os eventos do IAB são os mais legais para anunciantes e para muita gente, porque é lá que você vê coisa diferente, assim, não, né? Uma coisa mais técnica. Então, eu quero fazer um super convite para quem ainda não entrou, entrar no site do IAB, mas também ver os eventos que vão rolar durante esse ano. Cris, obrigado, foi sensacional. Show de bola, viu? Gente, eu que agradeço. Como eu disse, tem sido um mês muito diferente na minha vida, porque eu tenho em vários momentos que me despedir, agradecer, então é um lugar muito sensível, né? Porque eu tenho uma gratidão enorme por tudo e por todos. Mas também, sim, mais um lugar aqui meu que eu acho que é importante dizer, que eu acredito muito nos ciclos e nas renovações, né? E estar por 11 anos na liderança de um negócio
de uma organização progressista, talvez não Uhum. seja bom, né? E preciso assumir o meu lugar de capacidade de renovação por renovar o conselho, renova os comitês, renova os funcionários, mas tem uma peça ali que não foi renovada nos últimos 11 anos e sinto que esse é um benefício para mim e para o IAB. Então, não foi uma decisão muito fácil, mas foi uma Uhum. decisão racional e de futuro mesmo, para as duas partes, porque acho que o mais fácil seria falar, fico mais um ano, fico mais um ano, fico mais um ano, né? Com tantas vitórias que a gente teve no IAB, acho que seria o caminho mais óbvio ficar. Mas como estamos falando de evolução, e as evoluções precisam, às vezes, de rupturas, então deixo aqui uma ruptura para que nasça um belo abacateiro nessa fenda maravilhosa que se chama vida. Ah, que demais. Boa, hein, Kavinsky? Muito bom, fechou com chave de ouro aí. Fechou com chave de ouro. Provavelmente quem estiver escutando agora vai ouvir o Pack Foi. Shot, que eu vou pedir, joga Final, agora a música. Encerramento. final Foi poético muito até. bom. É, ok. Cris, Obrigada, obrigado por gente. tudo aí. Até mais. Valeu, Até uma Obrigada, Cris. próxima aí. viu? Tchau, tchau.